Né, eu sou de uma época, da transição. Né, da época da transição. Eu comecei na ótica questão de 20 ou 22 anos atrás. Então, eu vim de uma época em que os profissionais, os técnicos de ótica eram essencialmente práticos, a gente não tinha muito acesso à informação e, infelizmente, tinha uma coisa muito curiosa naquela época. Quem tinha acesso à informação não disponibilizava elas. Né? E aí eu entrei de paraquedas mesmo. A minha família já era de ótica e relojoaria, eu fui para engenharia, fiquei durante 15 anos em engenharia, né? Fui funcionário da COSIPA, né? Então engenharia de campo, engenharia de manutenção, né? Aí eu resolvi voltar para minhas origens. Na hora que eu resolvi voltar para minhas origens, eu fui fazer o técnico em ótica no Senac, né? E aí, lá dentro do Senac, eu me destaquei justamente dentro da surfaçagem. Entendi. Porque me chamou muito a atenção o processo. Eu achei o processo muito arcaico. Um cara que estava acostumado a trabalhar com turbina, né? Trabalhar com turbina. A gente encomendava desenho de pá de turbina. Chegar no Senac e fazer lente para óculos, ainda ralando ela no molde, falei, nossa, como é arcaico isso. Né? Entendi. E, então, naquele momento, eu comecei a me destacar. Eu comecei a me destacar porque eu comecei a ser um cara muito questionador, eu fui propondo modificações, né? E, então, foi dentro desse cenário que eu entrei. Inclusive, eu achei muito curioso, porque eu vi a gente fazendo os cálculos na mão, e eu falava, mas vocês não têm um programa de computador para calcular isso? Tem que ser tudo na mão, tem que ser tudo desse jeito, né? Aí foi dessa forma que eu comecei a entrar. E foi um momento muito complicado, porque eu não tinha experiência nenhuma de ótica. Apesar de vir de uma família da parte de relojoaria, do meu tio, eu não tinha experiência nenhuma de ótica, né? Então, para mim, tudo era novidade. Então, coisas cômicas aconteciam, né? Fui assistir uma palestra sobre um multifocal novo que tinha sido lançado. Você vê o cuidado que, por exemplo, o profissional tem que ter com o multifocal. Era um multifocal que tinha que ser lançado, eu não posso falar a marca, mas o gerente chegou lá e explicou as características do multifocal. O que aconteceu? O pessoal do Senac estava lá, os alunos que estavam para se formar. E aí o que aconteceu? Os alunos ficaram muito interessados na explicação do cara. E aí eles começaram a questionar os detalhes do multifocal. E o cara que estava explicando não sabia, ele tinha aquele discurso decorado, ele não sabia dar os detalhes. Sim. Pra você ter uma ideia que o negócio foi tão triste que eles tiveram que relançar um multifocal 6 meses depois com outro profissional. Para ele poder explicar melhor sobre a lente. Para ele poder explicar sobre a lente, explicar quais eram as características da lente, porque aquela apresentação deixou um mal-estar muito grande. Sim. Porque o profissional ele tem aquele discurso decorado, você perceber que ele não tinha um conhecimento completo do multifocal que ele estava vendendo, e quando os alunos começaram a questionar, que se empolgaram com a explicação dele, que era um discurso meio que decorado, poxa, deve ser fantástico. Aí começar daí ele não sabia explicar, não sabia defender. O pessoal não conseguia ver a diferença entre o multifocal que ele estava vendendo e um bifocal. Não conseguia ver a diferença. Né? Foi bem nessa transição de bifocal para multifocal. Foi bem nessa transição. Então foi uma coisa muito curiosa naquela época. E para você ter uma ideia, eu entendia tanto de ótica que aí o professor pediu para mim um relatório sobre o que era adição. Eu falei que era a composição química da lente. Pra você ver o que eu entendi do bate-papo dos caras. Eu estava 4 ou 5 dias dentro, né? Entendi. Então eu sou uma pessoa que, de origem de ótica, eu não entendia nada.